José aqui elogia a forma como o José Mourinho ajudou a crescer. Este crescimento pode ser importante para se afirmar no Benfica na próxima época? Claro que sim. Marco Silva vai partir da base que ficou da época passada. O Benfica tem bons jogadores. E era aí que eu estava antes de irmos para o intervalo. Penso eu que vai pensar em algumas posições. Um extremo, 2 centrais, eu acho que não basta um. Gabriel Índio, estava a falar dele, muito jovem, dizem que tem um potencial tremendo, mas seguramente que vai ter que esperar pela sua oportunidade. Eu creio que o Benfica vai partir também para um central mais dentro do perfil do Otamendi, um trintão. Refiro-me ao momento em que o Otamendi entrou no Benfica, não é? Até já se especulou com alguns nomes, não sei se isto tem adesão à realidade ou não. Estou a falar da De Vrij, que saiu do Inter, até há poucos dias estava livre, acho que ainda continua, tem 34 anos. Supostamente era um pedido de José Mourinho, estará agora um pouco na gaveta, pelo menos foi o que foi noticiado, não é? Não sei, talvez sim, talvez não, mas eu acho que o Benfica precisa de um central maduro e que de alguma forma possa liderar a equipa em campo. Não tanto a questão da linha defensiva, quer dizer, de repente estamos a ver António Silva com Tomás Araújo, o Benfica fica muito bem servido, se é que vão ficar os dois no Benfica, não é? Também há mais essa questão, inclusive. Eu só acho que como central, como o Benfica parece-me que vai à procura de um canhoto, essas são as informações que têm sido divulgadas. Sim. Não me cheira que seja esse o De Vrij, porque depois já há o António Tomás para a posição de central à direita. Não creio que seja isso. Poderá ser, mas referia-me mais à questão do perfil de liderança. De um perfil de líder maduro, testado, porque o Benfica precisa dessas referências em campo também, não é? Quer dizer, não basta ter apenas jogadores de boa qualidade, a questão da liderança é muito importante em campo. Mourinho falou disso várias vezes, eu acho que o Benfica se ressentiu muitas vezes da falta de referências. Repara que mesmo jogadores que têm muitos anos de casa, como é o caso de Ausnes, não têm exatamente esse padrão, esse perfil de serem jogadores que tenham um peso. Não estou a dizer que ele não tenha, até pode ser importantíssimo no balneário, e se calhar é, mas eu refiro-me àquilo que nós vemos em campo. Rafa também não tem, apesar de ter regressado e ter muitos anos de clube, portanto, vamos acompanhar com atenção o que é que o Benfica quer do mercado, a questão das pontas de lança, o que é que o Benfica vai fazer com Pavlidis, se Ivanovic vai ou não vai continuar, se continuando os dois, se Marco Silva quer mais um, se calhar quer. E, portanto, também temos que ver, em função do budget, o que é que o Benfica consegue fazer. O mercado está um bocadinho parado por causa do Campeonato do Mundo, porque a maior parte dos jogadores que se destacam estão presentes nas 48 seleções que estão lá no Mundial. Portanto, por tudo isto vamos ter que esperar. Agora sim, acho que para este ano teve uma evolução muito grande. Claramente, ele e Sheldrup beneficiaram muito do trabalho de Mourinho. E, portanto, acho que é, obviamente, um jogador com o qual Marco Silva conta. Até por isto, porque a sanção disciplinar que adveio do famoso jogo com o Real Madrid, no caso Vinícius, acabou por não ser tão pesada como eventualmente se poderia pensar. Portanto, eu acho que claramente o Benfica e Marco Silva contam com ele. Gostava também, Rafael, que comentasses estas declarações, estes elogios de Prestiani a José Mourinho. Sobre Marco Silva não falou, também provavelmente não o conhece ainda pessoalmente, mas aqui deixou muitos elogios a José Mourinho. Parece que Mourinho pode ter deixado saudades no plantel do Benfica? No caso do Prestiani, eu acho que eles tinham uma boa relação. Eu estive em reportagem no último jogo do José Mourinho do Benfica, frente ao Estoril na Amoreira, e o Prestiani até foi um dos primeiros jogadores que o José Mourinho foi logo abraçar, numa altura em que já soava um bocadinho a despedida do Benfica, e o Prestiani de facto foi um jogador que começou a ter mais minutos com José Mourinho. Eu distingo os casos entre Sheldrup e Prestiani, porque eu acho que o Prestiani muitas vezes não esteve pronto para o 11 e o Sheldrup já defendia aqui que o Sheldrup deveria ser titular mais vezes, e depois houve a questão de lesões, esteve quase para ir para o Clube de Bruges. Eu acho que não houve um projeto com o Sheldrup. Acho que o Prestiani foi um jogador que de facto pode estar agradecido a José Mourinho. Em relação a saudades no balneário do Benfica, eu não consigo ir tão longe, ainda que muitos jogadores elogiam José Mourinho agora, porque também são questionados, porque José Mourinho é um treinador extremamente mediático, ainda para mais agora, que vai para o Real Madrid. Isto acontecia o mesmo com todos os treinadores do Benfica. Eu lembro-me com o Bruno Lage, o Florentino, dizer que o Lage protegia toda a gente. Lembro-me do Jonas dizer que toda a gente gosta do Bruno Lage. Lembro-me do Grimaldo dizer que tenho pena de não ter treinado mais tempo com o Bruno Lage.
Lembro-me do Pizzi, que jogou nesse último jogo do José Mourinho, dizer que foi que o Bruno Lage teve os melhores anos da carreira. Eu acho que é preciso acontecer muita coisa para um jogador criticar um treinador publicamente com quem trabalhou. Agora, no caso específico, Prestiani e José Mourinho, eu acho que isto é tudo genuíno. Eu acho que o Prestiani tinha, pelo menos do que fui vendo, reportagem em jogos também. Até acho que foi o único jogador Via que que era um nas redes jogador sociais, acarinhado. se não me engano, na altura que foi oficializada Não a saída. foi o único, José Mourinho. foi um dos poucos. Foi o primeiro, creio que foi o único. Sim, Pelo menos o e de primeiro facto foi. sinto que havia essa relação entre Prestiani e Mourinho, porque de facto acabou por ser aposta como extremo-direito. Mas lá está, distingue ali os dois casos. O Sheldrop acho que teve de acontecer muita coisa, e o Sheldrop acho que é mais talentoso que o Prestiani, para ser uma aposta real de José Mourinho. E lembramos do diretor do Clube de Bruges dizer que o jogador até podia sair se não fossem aqueles 2 golos ao Real Madrid. Eu sinto isso, e foi noticiado de facto que o Clube de Bruges esteve muito perto de contratar o Sheldrop, mas é isso, acho que os elogios ao treinador ficam bem. No caso do Prestiani, acho que são sinceros. Acho mais difícil acreditar num Luque Bacchio, por exemplo, depois como as coisas acabaram. Mas é isso, acho que é preciso muita coisa também para um jogador não dizer outra coisa do treinador, como dei exemplo, por exemplo, do Bruno Lage, e não é por isso que o Bruno Lage fez melhor ou pior trabalho, e a minha opinião sobre o José Mourinho é mais ou menos essa também. Já E agora, até em diz, sim, Em relação ao Sheldrop, queria dizer que é verdade que ele demorou muito tempo a afirmar-se, mesmo com o José Mourinho, mas também foi com o José Mourinho que ele evoluiu, porque com o Bruno Lage e com o Roger Schmidt isso não aconteceu, de tal forma que acabou por ser emprestado, como nós nos recordamos. Com Schmidt. Diz? Com Schmidt. Com Schmidt foi emprestado. Mas com o Bruno Lage muitas vezes não jogava. Mas atenção que há uma linha, no caso, enfim, nós já fomos do Prestiani para o Sheldrop, mas só para completar a minha ideia. Não, porque tu falaste no Sheldrop, não é? Aliás, eu também falei. É que no caso do Bruno Lage, ele já estava a ser titular com o Bruno Lage, quando o Bruno Lage é despedido, no início da época foi titular, e mesmo na segunda parte da época, depois da Taça da Liga... A Supertaça não foi utilizado um minuto. É verdade, mas se fores ver a amostra com o Bruno Lage, tanto Não na foram segunda... poucos jogos. Não, tanto na segunda metade da época, e muitas vezes viste a Turkoglu no banco na segunda metade da época para jogar o Sheldrop, por causa do Mundial de Clubes, por exemplo, o Sheldrop aparece, é importante que o Bayern. Depois, na fase inicial da época, o Sheldrop é quase sempre titular depois da saída do Turkoglu. Não sabemos o que é que poderia ter acontecido. Sim, mas depois passa para uma fase em que não é minimamente utilizado, e depois começa assim a ser utilizado, mas acho que consegues conceder que foi as lesões e aquele jogo brilhante sim, com o Real Madrid, não é? O que eu estou a dizer... E depois, claro, o Sheldrop evolui, sobretudo no capítulo O que eu defensivo. estou a dizer é que depois de ter passado as passas do Algarve no Benfica e acabar por ser utilizado porque não havia enfim, grandes havia nada. soluções para aquele lado, Sheldrop acabou por agarrar muito bem a oportunidade, claro, e é com José Mourinho que ele conhece o seu melhor período no Benfica, isso é completamente Sem claro. dúvida, completamente de acordo E nesse aspecto. ganhou um estatuto que nunca tinha tido. Eu acho é que foi demorado. De tal forma que chega à seleção da Noruega e está no Campeonato do Mundo, mesmo não seja titular, também não é fácil, porque estamos a falar de uma equipa muito boa. Quer dizer, não foi titular no primeiro jogo, vamos ver o que é que se vai passar. E tem um ataque muito bom. Agora, o que importa dizer é que eu acho que o Benfica tem realmente um número considerável de jogadores que pode ser aproveitado ou reaproveitado por Marco Silva. São ideias diferentes. Muito provavelmente há uma política de tábua rasa em relação aos jogadores que não estavam a aparecer com o Mourinho. Sudakov é muito claro, ele próprio. Eu creio que o facto de ele ter falado em Sudakov no dia da sua apresentação não é tanto por Sudakov, é para dizer que está disponível, está aberto para ver o que é que se passa com os jogadores que não estavam a ser utilizados no passado recente e que até custaram bastante dinheiro à equipa do Benfica. Mas já agora, em relação ao central esquerdo, quer dizer, este Gabriel Índio é canhoto. Agora, ok, vai fazer 18 anos, dizem que tem um enorme futuro. Eu acho que à partida, a menos que chegue um jogador do perfil desse da Vraia ou outros qualquer, à partida, e se nada se passar com o Tomás Araújo e António Silva, eu acho que são eles que vão começar a época. Quer dizer, não sei o que é que se vai passar com o Tomás Araújo por causa do Campeonato do Mundo, e também não sabemos o que é que se vai passar com o mercado, mas se eles continuarem no Benfica, eu acredito que a dupla do Benfica vai ser essa numa fase inicial. A menos que chegue um central maduro, experiente, testado, com estatuto, é exemplo daquilo que aconteceu com o Otamendi aqui há uns anos. Eu creio que essa possibilidade existe
e que eventualmente o Benfica estará a trabalhar nela. E vamos ver o António Silva, né? Na questão da renovação. E E o próprio Tomás, que está a ser coiçado, não é? E vês, Rafael, há aqui a questão do castigo para este ano e vai falhar alguns jogos no Benfica, mas vês para este ano como uma opção para começar a época quando puder jogar a titular? O Prestiani tem uma vantagem para ele, porque ele gostaria certamente, mas não está no Campeonato do Mundo e oferece soluções ao Benfica quando estiver disponível. Ele não vai poder jogar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa por causa do tal castigo, mas poderá entrar depois. E o Benfica não tem muitos extremos nesta altura. O Luque Bacchio está no Campeonato do Mundo, o Sheldrop está no Campeonato do Mundo. Aliás, essa é uma preocupação neste momento. E são seleções fortes, portanto até Marco podem Silva, ir relativamente longe. Não vai ter extremos, se não houver nenhuma contratação até lá, não vai ter praticamente extremos para começar. Sim. O Lopes Cabral também sairá do Benfica, portanto. O Rafa eu já não o imagino muito como extremo nesta fase da carreira, ainda que numa primeira fase, pela falta de opções, poderá cair num dos corredores. E curiosamente, nos últimos jogos da temporada, José Mourinho colocou várias vezes a jogar sobre a esquerda. Quem? O Rafa. Sim. Agora, há uma questão com o Prestiani, e o Record escreveu isso há cerca de uma semana e parece-me que vai ser isso que vai acontecer com o Prestiani, porque ele tem a capacidade de jogar tanto na direita, como na esquerda, como no corredor central, sente mais ou menos o mesmo conforto a jogar nos três lugares. Não quer dizer que seja excelente em todos, nem mau em todos, mas é um jogador relativamente consistente, joga onde jogar nesses três lugares atrás do avançado. E isso tem alguma importância porque poderá ser uma alternativa direta a todos os titulares. Eu não o imagino como um titular do Benfica na próxima temporada. Enfim, temos que olhar para o mercado, mas imaginar que Sheldrop não sai, vejo como extremo esquerdo, Sudakov no meio. E creio que o Benfica... Não é que fique, não é, Sheldrop? Pois é isso, temos de olhar para aquilo que vai acontecer no mercado, mas mesmo que Sheldrop saia, acredito que o Benfica vai avançar para uma contratação e parece-me que Marco Silva vai olhar para o mercado, para além da posição de central, que é obviamente a mais urgente, para a posição de extremo direito, esperando naturalmente depois também para ver o que é que acontece com o Luque Bacchio, que é um jogador que poderá ou não ter mercado, também vamos ver o que é que acontece no Mundial. Eu creio que na próxima jornada da Bélgica ele já poderá ter uma oportunidade também para jogar, que o Doku não está. Portanto, vamos ver também o que é que acontece no mercado, mas acho que Marco Silva olhava com agrado para a possibilidade de contratar um extremo direito. Os Prestiani têm essa importância de poder ser um joker na equipa, pela capacidade de atuar nas três posições atrás do... ia dizer o Pavlidis, mas atrás do avançado que estiver na próxima época. Eu acho que a ideia será fazer um plantel muito competitivo, com 15 a 6 jogadores elegíveis para serem titulares, ou seja, é normal que uma equipa destas, Benfica, Sporting e Porto, tenha 15 a 6 titulares, não é? Possam rodar. Se puderem acrescentar até mais um ou dois, melhor ainda. Depois depende da forma de lidar com a titularidade ou com a rotatividade do jogador e da forma e da habilidade e da liderança que o treinador tem para gerir essa situação. Dois aspectos. Se Sudakov for o jogador que vai jogar nas costas do avançado, no 4-2-3-1, que é o sistema preferencial de Marco Silva, a pergunta é onde é que vai jogar a Rafa? Porque, quer dizer, das duas uma, ou joga no banco ou joga sobre uma das alas. Daí o facto de eu ter falado em 15 a 6 a 7 jogadores elegíveis para a titularidade, ou seja, ele ter de facto um grupo de jogadores que podem não jogar os jogos todos, mas quando entram são titulares. E que têm esse estatuto comparativamente a outros que possam jogar noutros jogos. Não é um exercício fácil de fazer, mas eu acho que a ideia será essa. E repara, quer dizer, quando nós estamos a falar de Rafa, ok, que há 7, 8 anos que joga, não sei se é tanto tempo, como segundo avançado, que se notabilizou como extremo. Sim. Primeiro na direita, depois na esquerda. Ele originariamente jogava com o pé de fora, pé direito, a extremo direito. E curiosamente o Rafael estava a falar nessa posição que pode estar em aberto. Não sabemos se o Luque Bacchio vai ficar. Se ficar, eu estou convencido que ele vai ser, que vai levar a sério, creio eu, esse desafio de poder ganhar a confiança de Marco Silva. Mas sim, acho que é normal que haja 2, 3 jogadores por posição, Benfica, Sporting e Porto, e eu acho que o Benfica vai querer fazer isso. Ou seja, alguns dos jogadores que estavam fora da carroça, permita-se uma expressão, na segunda metade da época passada, Manu, Luque Bacchio,
Sudakov, Muito bem. possam vir a ser aproveitados Já pelo Marco vamos Silva. voltar ao Benfica neste mercado now. Vamos agora avançar com o Sporting. Frederico Varandas quer acrescentar alguns bónus ao valor já acordado com Yulman para a saída. Segundo o Correio da Manhã, o presidente do Sporting quer cumprir o acordo e permitir que o capitão saia neste mercado de verão pelos 40 milhões de euros já acordados. No entanto, a mesma notícia avança que Varandas quer adicionar a este valor algumas parcelas que serão pagas mediante o cumprimento de objetivos. Este valor está acordado entre as partes desde o mercado de janeiro, a altura em que Yulman quis sair para o Atlético de Madrid e até chegou a ser afastado de um jogo do Sporting, no caso, frente ao Nacional. É um problema esta questão dos objetivos, Rafael? Pode aqui dificultar de alguma forma a saída de Yulman? Não creio. Existe um pacto. Nunca foi noticiado que alguém pagaria só 40 milhões de euros e levaria Yulman. Foi-se noticiado, como também o Correio da Manhã escreve hoje, que é um pacto para que permita ao Sporting, ou em que o Sporting permita a saída de Yulman, se alguém pagar 40 milhões de euros como valor base, e portanto como valor base, portanto acresce aqui uma quantia por objetivos. Esse foi sempre a notícia que foi dada. É um problema se ninguém se chegar à frente, porque o Yulman só pode sair se alguém pagar este valor. Estamos numa fase muito precoce do mercado. O Yulman não teve o Campeonato do Mundo, portanto vamos ver se aqui a coisa acelera ou não, porque se o Yulman fosse ao Campeonato do Mundo, provavelmente este processo iria arrastar-se. Talvez o Sporting fosse esperar e talvez os clubes interessados em Yulman também fossem esperar para ver o que é que acontecia no Campeonato do Mundo, ou não, poderiam tentar acelerar para evitar a valorização do jogador. Mas aquilo que é certo é que até agora não chegou nenhuma proposta ao Sporting. É um problema visto por aí, principalmente para o Yulman, porque certamente quer abraçar um novo desafio na carreira e está pronto. E também, como já foi noticiado, o Yulman até já teve uma certa despedida dos colegas quando acabou a temporada, sentindo que iria sair na próxima época, mas por agora aquilo que é certo é que não chegou nenhuma proposta ao Sporting. Já se falou do Atlético de Madrid, houve ali rumores do Milan que por agora não parece que sejam para levar muito a sério. A Gazeta dello Sport diz que sim, que é o alvo preferencial. A Gazeta dello Sport diz que é o alvo preferencial. Eu acho que nós estamos numa fase em que todos os jogadores trabalharam com o Ruben Amorim. Isso acontece com o Amorim e com muitos treinadores que vão ser apontados ao Sporting. Mas o Milan não sei se traz condições financeiras e desportivas de outros clubes, como o Atlético de Madrid, se chegar à frente, que tem mais dinheiro, tem Liga dos Campeões. Sim, aspectos que o Milan não tem. Quer dizer, o Milan tem dinheiro, não tem tanto como o Atlético. Na próxima época. Parece-te, Zé, que se efetivamente chegar esta proposta de 40 milhões com objetivos, e aqui resta saber qual o valor desses objetivos, que será um bom negócio para o Sporting, lembrando que a cláusula de rescisão do jogador é de 80 milhões. Objetivos execuíveis no valor mais ou menos 10 milhões, acho que faz sentido. Acho que Yulman não vale 80 milhões, mas também não vale 40. A partir do momento em que existe esse acordo... E concordas que exista já agora, Zé? O quê? Esses acordos feitos a priori, que naturalmente um clube neste momento queira contratar Yulman, sabe que não precisa de dar 70 nem 60 milhões para levar o jogador, não é? Sim, já debatemos isso aqui muitas vezes, tem prós e tem contras. Quer dizer, eu acho que o Frederico Varandas provavelmente terá feito esse acordo no sentido de segurar Yulman por mais um ano, porque senão provavelmente teria ficado sem ele. Repara, 10 milhões em objetivos pode ser execuível no Atlético de Madrid e pode não ser no Milan, por exemplo. Ou vice-versa, quer dizer, não sei, quer dizer, depende do tipo de objetivos que se colocarem, mas estamos a falar, na minha opinião, de objetivos execuíveis, no sentido de tentar dar corpo e dimensão a uma transferência que por 40 milhões não é espetacular, atendendo à qualidade e à influência e ao peso específico que Yulman tinha na equipa de Sporting. Eu penso que é o principal problema que a equipa de Sporting vai ter para o ano em termos de baixas, é a saída do seu capitão. Estamos a falar de uma equipa que provavelmente, não queria utilizar a palavra desmantelamento, mas quer dizer, não será muito longe disso se confirmar que vai sair um número muito significativo de jogadores. Alguns deles já estão confirmados, como Morita Kenda, Yulman poderá sair, Maxi é notícia de jornal mais uma vez. Fala-se que poderá sair também, que há propostas por Trincão. Luís Soares já sabemos o que é que ele quer, a avaliar pelo acordo que fez, que acabou por não frutificar. Bragança poderá não renovar, quer dizer, se tu me perguntas, mas vai sair esta gente toda, isto não era desmantelamento, era o êxodo, não é? Portanto, isso não vai acontecer, acho eu, espero eu. Quer dizer, espero eu do ponto de vista em que a equipa de Sporting
privada de 60% ou 70% dos seus jogadores, vai colocar muitas dificuldades ao seu treinador, que, apesar de tudo, é o mesmo da época passada. Independentemente do Sporting se estar a movimentar bem em termos de antecipação no mercado, está a contratar caro, aparentemente está a contratar jogadores de qualidade, mas, por exemplo, repara, o facto de Palhinha poder não vir e parece que não vem, embora o Sporting ainda não tenha desistido, vamos ver que desenvolvimentos é que isto vai ter. Agora, Palhinha era o jogador perfeito para suceder a Yulman, não porque jogue exatamente no mesmo espaço ou que tenha exatamente as mesmas funções do jogador da Yulman, mas porque, quer dizer, iria ter o mesmo papel. Era um jogador que chegava e que ninguém iria contestar, ter a braçadeira. Podia ter ali o mesmo acessório no braço esquerdo, não é? Exatamente, pelos anos que tem de Sporting e pelo estádio de maturidade que tem neste momento na sua carreira, pelo facto de já ter conquistado muita coisa, ter muitas internacionalizações, podia ter mais algumas, na minha opinião, agora durante este campeonato do mundo. Mas, sim, o Sporting vai perder jogadores importantes, alguns deles está confirmado, outros pressente que isso vai acontecer, mas eu acho que o principal buraco que o Sporting vai ter que preencher é a saída de Morten Yilmaz, claramente. É um jogador demasiado importante para que não se sinta a sua falta. Palhinha seria o jogador ideal para o substituir, mas as coisas apontam no sentido de ser muito difícil. E tocando nesse ponto, no impacto, Rafael, que terá uma saída de Morten Yilmaz, porque estamos a falar não só de um jogador que entrou de caras no Sporting e que se impôs do ponto de vista desportivo, como também de um jogador que, do ponto de vista da liderança, era capitão de equipa. Parece que, e sobretudo se o Sporting não conseguir contratar Palhinha, poderá aí haver um problema? Vês algum jogador do plantel com perfil para ocupar o lugar de Yilmaz do ponto de vista da liderança, nesse caso? Do atual plantel, nesta altura, é um bocadinho difícil. Olhando... Esta questão levantou-se um bocadinho também quando o Coates saiu do Sporting, se bem nos recordarmos, e depois o Yilmaz acabou por assumir a braçadeira de capitão logo na sua segunda época de Sporting, mas já se percebia que ali no seu primeiro ano que já tinha ali um estatuto de líder. Mas a verdade é que ainda há indefinição em torno dos subcapitães do Sporting. Não sabemos se o Daniel Bragança vai continuar. Vamos ver o que é que acontece com o Gonçalo Inácio também. Portanto, é um bocadinho difícil qualificar se o Sporting vai ter algum capitão. Vou-te pedir para guardares o teu raciocínio para o desenvolveres depois, porque vamos fazer mais uma pausa neste mercado não muito curta. Fique desse lado. Até já.